Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Roberto novamente. Vamos dar continuidade no nosso conteúdo, tá? E hoje nós vamos falar sobre os cálculos algébricos, né? Como devemos agir para calcular álgebra, né? Então vamos aqui para a nossa aula. Cálculo algébrico. É importante saber que cálculo algébrico ele é dividido em várias partes, né? Muitas das partes vocês só vão ver a partir do nono ano em diante, tá? Mas de imediato nós vamos pegar o mais básico possível, que é o conteúdo do oitavo ano. Então, o cálculo algébrico ele é dividido em duas partes, tudo bem? A primeira parte se chama monômios e a segunda parte polinômios, tá? Nós vamos falar um pouquinho de cada um, tá? De especificações sobre elas e estudar como vão fazer para usar esses monômios e polinômios dentro do nosso cálculo algébrico. Tá? Então imagine só, você tem uma expressão menos 2xy ao quadrado mais 3ab menos 4x elevado ao cubo vezes y mais 4bc. Tudo bem? Então, observe só. Isso aqui é uma expressão algébrica, como vimos na aula passada. Tá? Ela contém números, ela contém letras, contém adição e subtração. Tá? Então, chamamos isso de expressão algébrica. Se eu pegar apenas a primeira parte, né, nós vamos chamar essa primeira parte de primeiro termo. Tá, ok? Esse primeiro termo, nós podemos chamar ele de monômio. E o que seria monômio? Seria um único termo, ou seja, cada termo dentro de uma expressão algébrica, né, é chamado de monômio. Então, se eu pegar a segunda parte, nós temos o segundo termo. Esse segundo termo, ele também é um monômio. Se pegarmos a terceira parte, nós vamos ter o terceiro termo. Pegar a quarta parte, nós temos o quarto termo e assim por diante. Tá? Quando eu tenho a junção de todos os termos, né, a somatória ou subtração, enfim, uma operação entre vários termos, nós temos o polinômio. Tá? O que seria o polinômio é uma expressão entre monômios. Tá? Então vamos falar um pouquinho sobre monômio. Nós temos aqui o nosso primeiro termo, né, o nosso monômio. Se analisar ele com muita calma, nós vamos perceber que ele, na realidade, é uma multiplicação entre seus fatores, ou seja, entre números e as suas letras. Então, vai ficar menos 2 vezes x vezes y ao quadrado. Observe que esse y ao quadrado ele é uma potência, né? E uma potência, vocês já viram na aula passada, né? Quer dizer que o y está multiplicando ele mesmo, né? Então, y vezes y. Observe que eu só tenho letras aí. Esse expoente é relativo à letra y. Tá? Então, se eu pegar apenas os números, que no caso aqui é o menos 2, nós vamos chamar ele de coeficiente. Tudo bem? Os números dentro de um monômio são chamados de coeficiente. E a parte das letras é conhecida como parte literal. Tá? Quando eu tenho coeficientes e parte literal, nós chamamos então de monômio. O monômio ele é uma expressão algébrica formada pela multiplicação entre números e letras, mas ela também pode ser entre duas letras ou mais. Tá? Vamos pegar mais esse modelo aqui. Eu tenho 4AB. Se nós analisarmos eles, né, nós temos 4 vezes A vezes B. Esse número 4 vai ser o nosso coeficiente e a B vai ser a nossa parte literal. Lembre-se, então, gente, números dentro de um monômio são o nosso coeficiente. Tá? Parte literal são apenas as letras. Tá? Cuidado, os expoentes das letras não é coeficiente. Tá ok? Pegando mais
nós temos menos 15, tá? E observe que ela não tem letra. Porém, esse menos 15 também é um monômio, tá? Então, o nosso 15 vai ser chamado de coeficiente sem parte literal, tá ok? Por que isso é importante? Porque através desse estudo sobre monômio, nós podemos resolver os nossos cálculos algébricos. Nós devemos saber exatamente quem é coeficiente e quem é parte literal. Se tiver um pouquinho confuso, peço para vocês voltar esse vídeo mais um pouquinho, onde eu explico essa parte de coeficiente e parte literal para vocês entenderem melhor. Mas, em outras palavras, todos os números, todos os números são chamados de coeficiente e todas as letras dentro do monômio são chamadas de parte literal. Simples. Outra característica importante sobre os monômios, é que existem monômios semelhantes. O que seria monômios semelhantes? Monômios semelhantes são todos os monômios que possuem a mesma parte literal, ou seja, que têm as mesmas letras, as mesmas características, tá? Os mesmos expoentes. Então, observe aqui. Nós temos dois monômios. O primeiro monômio, 4x elevado à terceira, vezes y elevado ao quadrado. E o segundo monômio, 19 vezes x elevado à terceira, vezes y ao quadrado. Tá? Se nós observar apenas a parte literal, ou seja, apenas as letras, nós vamos perceber que elas são exatamente iguais, até nos seus expoentes. Então, temos aqui x à terceira vezes y ao quadrado. São exatamente iguais. Quando isso ocorre, nós chamamos então que esses dois monômios eles são semelhantes, porque possuem a mesma parte literal. Agora observe esses outros monômios. 8a ao quadrado, 8y ao quadrado. Observando apenas a parte literal, nós temos partes literais diferentes. Uma é a, a outra é y. Por aí já viu que é totalmente diferente. E quando isso ocorre, nós dizemos então que esses monômios não são semelhantes, porque não possuem partes literais iguais, Ou seja, as partes são diferentes, Bom, pessoal, essa foi a nossa pequena aula, tá? Espero que vocês tenham gostado. Lembrando que essa aula ela é introdução sobre o que é monômio, tá? Então, se vocês tiverem alguma dúvida, assistam novamente essa aula, no mínimo umas 2 vezes, tá? Para vocês entenderem o conceito do que seria monômio, E suas partes, porque são muito importantes para os cálculos que nós vamos fazer nas próximas aulas, tá? Qualquer dúvida, vocês podem estar perguntando para mim sobre o que é monômio no grupo lá do WhatsApp, tá? E então, desde já eu me despeço, fiquem com Deus e até a próxima aula.